Obrigado, Pedro. Obrigado ao Colab pelo convite. Satisfação estar aqui nesse evento com vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael de Lima. Sou conhecido lá como Rafinha, prefeito que me apelidou. E dizer para vocês que voltar para um grande evento sobre cidades inteligentes, para mim, é uma grande satisfação. Porque em 2019, eu estava, como vocês, em um evento desse sobre cidades inteligentes em São Paulo. E fui, naquele momento, buscar soluções, inovações para a cidade. À época, eu trabalhava como chefe de gabinete de um vereador em Florianópolis. E fomos juntos. E lá estávamos discutindo a necessidade de infraestrutura de fibra ótica nas cidades brasileiras para a implantação da tecnologia 5G. Né? Alguns de nós já têm acesso aqui ao 5G no celular, né? Mas naquela época ainda tinha acabado de acontecer o leilão da Agência Nacional de Telecomunicações e a necessidade de antenas é um número significativamente maior para o 5G do que para o 4G. E uma necessidade de cabeamento de fibra ótica muito maior. E a tecnologia 5G expande as possibilidades dos usos de aplicações para soluções tanto para a iniciativa privada, mas também para as cidades, para o uso e operação dos serviços públicos. Então aquilo me despertou o desejo de estudar os conceitos de cidades inteligentes. Voltei para Florianópolis, comecei meu mestrado e comecei a pesquisar cidades inteligentes, porque eu queria fazer um estudo de como propor um plano para que Florianópolis se tornasse uma cidade mais inteligente. Fiz o meu mestrado, fiz uma pesquisa, fui estudar os modelos, fui estudar os cases de outras cidades, estruturamos uma proposta. Entrevistei alguns especialistas para fazer um diagnóstico, na opinião desses especialistas, como Florianópolis estava se comportando como uma cidade inteligente ou não. E aí eu descobri que não existe uma cidade inteligente ou não, existe uma cidade mais inteligente ou menos inteligente. Né? Então, a gente vai verificando eixo por eixo, na parte de planejamento urbano como nós estamos, na parte de economia criativa como nós estamos, meio ambiente, transição energética, qualidade de vida, enfim. Então, ali a gente conseguiu ter, com esse estudo, com essa pesquisa, eu consegui ter um diagnóstico. E isso coincidiu com a minha atuação no Poder Executivo. Né? Eu fui chefe de gabinete do atual prefeito Topázio Neto, de Florianópolis, na gestão passada. E quando nós começamos, quando o prefeito Topázio me chamou para trabalhar com ele, ele veio da iniciativa privada e queria fazer essa transformação na cidade, porque Florianópolis é conhecida como a Ilha do Silício brasileira. Né? A nossa participação do setor de tecnologia na economia local, o setor de TI representa quase por 30% da arrecadação de impostos municipais. Então, é um setor muito importante. Né? Apesar do turismo ser o mais famoso, o setor de TI ele é muito mais representativo. Isso mostra a capacidade. A cidade é sadia quando ela tem capacidade de atrair pessoas para morar nela. E para o setor de TI se desenvolver, capital intelectual é a matéria-prima. A gente precisa de pessoas capacitadas para desenvolver um setor tão importante da economia criativa como é o setor de tecnologia de informação e comunicação. Então, Florianópolis possui essa característica. Mas existe um descompasso, ficou muito claro, um descompasso entre a iniciativa privada, muitas soluções sendo desenvolvidas em Florianópolis, grandes empresas, cases nacionais, aquisições de empresas florianopolitanas em valores bilionários acontecendo. Então, isso deixava a gente com muito orgulho, mas, ao mesmo tempo, quando a gente ia ver o ambiente público, aquele descompasso, uma prefeitura analógica, serviços no papel ainda, né, o cidadão tendo que se deslocar de casa,
ir para um centro de atendimento, esperar na fila para fazer talvez um serviço que poderia ser oferecido de maneira online para ele, né? Então esse foi o nosso desafio. E como transformar a vida das pessoas, porque a cidade inteligente não é a cidade digital, é a cidade que usa a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Essa é a cidade inteligente. Então, o cidadão, as pessoas, ela tem que estar em primeiro lugar. Como melhorar a vida das pessoas utilizando a tecnologia? Esse foi, então, o nosso mantra, o nosso desafio. E como eu estava como chefe de gabinete, a gente tem que começar pelo começo, começar pelo feijão com arroz, não é mesmo? Fazer o básico bem feito. Está aqui a Ivana, inclusive, nossa secretária de Desenvolvimento Urbano, lá de Floripa, e nós montamos uma equipe, junto com o prefeito, para iniciar a transformação da cidade pelo planejamento. Planejamento urbano, plano diretor. Então, nós coordenamos a revisão do plano diretor de Florianópolis e esse foi o ponto principal, como usar a tecnologia para nos ajudar a transformar talvez a pauta legislativa mais desafiadora de uma cidade, que é fazer uma revisão de um plano diretor. Fazer a revisão de uma lei que mexe com todos os atores, seja da cidadão, pessoas jurídicas, poder público, uma capital ainda que tem uma presença forte do governo estadual, do governo federal, muitos interesses, né? Então a gente trouxe a fundação da Universidade Federal de Santa Catarina, a FEPESE, para nos auxiliar nessa logística. Fizemos uma série de consultas públicas, audiências públicas e trouxemos a tecnologia para nos auxiliar a estratificar a opinião pública, né? Fizemos um Big Data, então todas as contribuições do público entravam nesse nosso Big Data e ele, com a inteligência artificial, estratificava a opinião do público e a partir dali a gente tinha um diagnóstico de onde era a dor do cidadão. Cadê a dor do cidadão? Porque às vezes nem o cidadão sabe exatamente o que ele quer. O trânsito é o que mais incomoda ele. Mas se ele parar para pensar bem, talvez seja a calçada, a falta de calçada na frente da casa dele, no bairro dele, para que ele possa levar o seu pai com cadeira de rodas, que incomoda mais. Enfim, e a tecnologia nos auxiliou muito em tirar esse diagnóstico e poder implementar um plano diretor novo para a cidade, que pudesse impulsionar o desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos, mas com uma participação, com respaldo popular significativo, né? Então, essa foi a primeira contribuição da tecnologia nessa transformação de Florianópolis para esse novo momento que a cidade se encontra, né? E a partir disso, a gente fez um grande diagnóstico de como que estava o nosso governo digital. E o prefeito Pazzo, quando me chamou para trabalhar com ele, me deu a missão de fazer a reforma administrativa. E ainda, infelizmente, é uma realidade nas cidades brasileiras, setores de tecnologia, setores de governo eletrônico, nas prefeituras e nos governos do estado, pouco profissionais. Até porque contratar mão de obra qualificada para trabalhar com o governo eletrônico é desafiador para o governo. O governo paga pouco, profissional na iniciativa privada ganha muito, ainda mais em Florianópolis. Lá em Florianópolis a gente tem um déficit de 4.000 profissionais na área de TI, que a gente fica importando de outras cidades, e ainda tem a competição do mercado internacional, que contrata a dólar ou a euro os nossos profissionais, né? Ficando lá ainda em home office. Então, imagina só eu tirar esse cara da iniciativa privada para trabalhar no poder público ganhando menos, né? Então, a gente teve que fazer toda uma reengenharia do setor de governo eletrônico, trazer parceiro privado como fundações para nos dar o suporte, e a gente internamente viu que tínhamos que ficar mais do ponto de vista estratégico, mas para transformar Florianópolis, né, a gente, numa prefeitura sem papel, numa prefeitura digital, numa prefeitura onde o cidadão possua os serviços públicos na palma da sua mão no seu celular, a gente precisava fazer toda uma reengenharia do setor de sistemas e softwares, né? Então a gente viu que a gente tinha mais de 70 sistemas diferentes e a maioria deles sem compatibilização entre si. Então o cidadão
tinha que fazer uma matrícula do seu filho na escola. Ele tinha um sistema, ele ia lá, fazia o cadastro dele. Aí ele ia no posto de saúde no dia seguinte, era outro sistema, outro cadastro diferente. Aí ele precisava fazer um alvará para construir, fazer a reforma da casa dele. Ele ia lá no Pró-Cidadão, fazia outro cadastro em outro sistema. Quer dizer, para cada segmento da cidade, o cidadão tem que fazer um login, uma senha, um cadastro diferente. Não faz sentido nenhum, né? Então a gente começou então a fazer a revolução compatibilizando os sistemas, trazendo uma matriz, né, um sistema matriz, e a gente entendeu que a gente não precisava inventar a roda. A gente podia trazer as soluções que já estão disponíveis no Brasil. Então fomos lá na Serpro, batemos lá na porta, trouxemos o GovBR, integramos como, né, CAD único para fazer o login do cidadão, e hoje, Floripa, a gente tem um sistema chamado Floripa On, Floripa Online, onde o cidadão faz o seu login pelo GovBR e ali ele tem à disposição. A gente está integrando todos aqueles sistemas que eu falei para vocês, mas hoje a maioria dos serviços do município, eles estão disponíveis através do Floripa On, com o login feito pelo GovBR. Isso simplifica muito para o cidadão, né? Possibilidade de fazer assinatura eletrônica sem sair de casa, sem imprimir o papel, sem ir no cartório fazer registro, reconhecimento de firma. E para o servidor também. Para o servidor também é uma beleza, né? Porque ele pode também fazer os seus despachos online, com a sua assinatura eletrônica de maneira segura, enfim, com seu login e senha. Então, isso tem transformado muito a vida do cidadão. Lembra que a cidade inteligente é aquela cidade que pensa na qualidade de vida do cidadão, como impactar a dor do cidadão. E esse é o que a gente pautou em Florianópolis como o principal para a gente fazer a transformação digital, né? Serviços online, fazer o básico acontecer, transformar, fazendo a compatibilização dos sistemas. E para isso, lembra do arroz com feijão, né? A gente tem que fazer uma revolução nos processos internos, né? Gestão de informação é um desafio nos municípios, no poder público em geral, mudança de cultura, os servidores, né, principalmente os mais antigos, eles se apoderam dos processos e das informações como uma casta, né? Não, ninguém sabe fazer isso, só eu, né? Sempre foi assim. O fulano está de férias, tem que esperar ele voltar de férias para poder fazer esse processo, porque só ele sabe fazer. Então, mudar essa cultura do sempre foi assim, abrir os dados, fazer gestão de informação, desenhar processos e verificar se esses processos podem sair do analógico e ir para o digital, talvez seja o nosso maior desafio no serviço público para conseguir digitalizar esses serviços e oferecer eles ao cidadão de maneira facilitada, com o uso da tecnologia. Então tem um passo para a gente chegar na cidade inteligente, que passa por processo, passa por mudança organizacional, mudança cultural, de cultura organizacional, muito grande. E para isso, na minha pesquisa, eu vi de maneira muito significativa. Precisa de vontade política. Vontade de quem manda. Sem a vontade do prefeito, do secretário, de quem tem o poder político institucional para fazer acontecer, a mudança não acontece só com o técnico. O servidor técnico mais bem intencionado, se ele não tem o respaldo político, institucional, de quem manda no poder público, ele não consegue fazer a transformação que é necessária. Por isso a importância, né, de agentes políticos, como prefeitos e vereadores, terem a consciência de que para a gente chegar a uma cidade mais inteligente, fazer da nossa cidade uma cidade mais inteligente, a gente tem que conhecer a pauta, saber da importância dela e apoiar institucionalmente essa mudança. Porque mudar a cultura, talvez, mudar a atitude, talvez seja a coisa mais desafiadora numa sociedade. E graças a Deus a gente tem feito isso nos últimos 3 anos, lá em Florianópolis. Eu tive
satisfação de participar como chefe de gabinete da prefeitura dessa transformação. E foi tão gostoso estar fazendo isso. A população, a gente tem que entender que a comunicação é muito importante na transformação das coisas. Então, se comunicar com o cidadão, usar a transparência para... a gente está mudando. Talvez isso cause um problema inicialmente, mas isso vai acontecer agora, mas para que depois algo melhor seja oferecido a você. E a partir da hora que o cidadão entende, ele apoia. E quando ele apoia, a gente tem uma coesão social muito grande nesse sentido. E isso foi tão evidente em Florianópolis que eu, como um dos coordenadores desse processo, me coloquei como candidato a vereador. Né? Geralmente, quem faz serviços de back-office, né, de transformação mais técnica, dificilmente vai encontrar respaldo político para se eleger numa eleição. Geralmente, os candidatos são aqueles que atuaram em políticas públicas de ponta, saúde, educação, etc. Né? Mas eu encontrei um vácuo. A sociedade quer sim pessoas, né, gestores públicos que pensem na transformação de governança pública, que traga melhor qualidade de vida para o cidadão através da gestão pública. O cidadão quer esse representante. Então, eu me apresentei como esse representante, mostrei o que nós fizemos e lá em Florianópolis eu tive a satisfação de ainda me apresentar como o candidato para uma Floripa mais inteligente, né, que era o meu slogan de campanha. E fui eleito com quase 3.000 votos, vereador, estou no meu primeiro mandato em Florianópolis e coloco, né, o gabinete mais inteligente da Câmara Municipal. Essa é a minha pauta principal e vim aqui, voltei, né, depois de 2019, voltei aqui porque a inovação e a tecnologia voltado para as cidades é muito dinâmica. Eu tive a possibilidade de encontrar muitas soluções interessantes que eu estou levando para Florianópolis de novo, porque eu vi que por mais que a gente tenha feito muito, ainda há muito a ser feito, né? Muito a ser feito, é um trabalho hercúleo e mais do que nunca a gente precisa de apoio político para que essa transformação aconteça, porque não se enganem, em muitas cidades, em muitos governos, a bagunça, a desorganização, a inoperância, ela é proposital. Quanto mais uma organização, às vezes, esteja desorganizada, isso propicia os desvios acontecerem. Existe, né, uma dinâmica do dar dificuldade para vender facilidade muito grande. E tem muita gente que não quer que isso mude, porque ela está se beneficiando disso. Então, inclusive agentes políticos. Por isso que a gente tem que sim, nas nossas cidades, criar bancadas nas câmaras municipais, dar apoio institucional para que essa transformação das cidades brasileiras em cidades mais inteligentes, organizadas, digitais, transparentes, aconteça. Porque a cidade inteligente, digital, transparente, vai minimizar que os desvios aconteçam. E é esse o meu papel, é essa a minha missão como legislador. Então, acho que é essa mensagem que eu trago, né? Qual é o papel do legislativo na transformação das cidades brasileiras para que elas virem a chave e se transformem em cidades que propiciem melhor qualidade de vida para o seu cidadão. A missão do legislador é apoiar institucionalmente para que essa mudança cultural aconteça, porque tem muita gente trabalhando contra. Era uma mensagem muito rápida, né, que eu vim trazer e, claro, agora fico à disposição de vocês para compartilhar e trocar um pouquinho de ideia com todos. Obrigado.